Agora eu vou Eu trazer também. hum, eu vou trazer uma temática talvez diferente para alguns, né? Talvez alguns já conheçam, que é a abordagem na neuroeducação, tá? Vinculada à neuropsicologia. Então, vou apresentar aqui só uma parte dos slides, por conta do tempo. Todo mundo vê direitinho? Vai aparecer agora. Minha vez, e vocês estão vendo, tá? Se alguém puder, usar o microfone e me dizer se estão vendo a imagem direitinho. Então, aqui é somente a capa, né, do tema que eu vou abordar, que é a cognição e aprendizagem em transtornos psiquiátricos, integrando neuropsicologia e neuroeducação para crianças e adolescentes. E aí também isso se estende para adultos e idosos. É porque eu quero focar em crianças e adolescentes. É, bom, eu pensei nesse tema como neuroeducadora, além de neuroeducadora, eu sou psicopedagoga e outras coisas mais. E eu vou trazer essa experiência da neuroeducação na abordagem clínica, que eu vou explicar o que é, qual a diferença entre neuroeducação com abordagem educacional e a neuroeducação com abordagem clínica. Vamos lá. Então, primeiro lugar de fala, eu já falei, né? Eu sou analista do discurso e todo analista do discurso, ele tem como compromisso, ao apresentar uma fala, dizer de onde parte a sua fala. Então, a minha fala hoje, embora eu esteja em outras áreas também, eu vou estar falando na perspectiva da neuroeducação, principalmente, e a psicopedagogia eu vou trazer alguma coisa por conta de alguns comentários que fizeram em referência a ela. Então, é, reflexão sobre cognição, né? Quando nós falamos de neuropsicologia na aprendizagem, na nossa pós, eu ministro essa disciplina, geralmente, e eu vou trazer a relação entre cognição e aprendizagem. E na cognição, as funções cognitivas, as funções executivas e as funções conativas. Ou seja, não há como separar a relação íntima que existe entre as funções cognitivas, as funções conativas e as funções executivas, que fazem parte das conativas, né, as executivas. E aí, quem tem formação em psicologia estuda os processos psicológicos básicos, como atenção, memória, inteligência, linguagem, etc., que fazem parte das funções cognitivas. E dentre elas tem as funções executivas, que são propriamente, dentre várias áreas que a estudam, né, que as estudam, está a neuropsicologia. E as funções conativas, que tem a ver com a parte emocional. Quando há aprendizagem, efetivamente, em qualquer pessoa, porque todos nós somos aprendizes contínuos. Se alguém aqui não via dessa forma, é convidado a ver dessa forma, né? Pode ser que você não concorde, então é um convite a compreender que nós somos seres aprendentes. E aí, na neuropsicopedagogia clínica, nós chamamos de neuroaprendentes. E na psicopedagogia, nós chamamos de aprendente. O cliente se chama aprendente. E aí, eu atendo crianças, adolescentes, adultos, idosos, e todos eles são aprendentes. E em compreender a aprendizagem como aprendente é compreender que você, eu, todos nós somos aprendentes. Então, estamos em formação contínua, em desenvolvimento contínuo. E a neuropsicologia é uma das bases teóricas interdisciplinares, ou seja, que se baseia em tantas outras áreas, como as professoras falaram, e que vai trazer esse olhar para a cognição, no que se refere a avaliar como se dá o processo cognitivo e tudo que está envolto a ele, para que esteja impactando negativamente ou não na cognição, em termos do olhar neuropsicológico. Outras áreas vão olhar o cognitivo com outras abordagens, com outras visões, outras complementações.
E a aprendizagem, ela ocorre desde quando existimos, desde quando, na verdade, vamos nos formando lá na barriguinha da nossa mãe. E à medida que vamos nos desenvolvendo, por exemplo, o bebezinho lá, né, o feto, ele vai desenvolver orelhas, né, por exemplo, ouvidos. Então, ali já vai tendo aprendizado dos sons. Então, esses aprendizados vão ocorrendo desde lá. Eh, então, aí entram aqui o tema, né, entra aqui o tema transtornos psiquiátricos. Entendemos que a pessoa que tem transtorno psiquiátrico como condição atual, que pode vir a ser a condição de outra pessoa que não tem, no momento, tal condição psiquiátrica, por exemplo, uma pessoa pode ter 30 anos agora e ser uma pessoa típica, e aos 40 anos ser identificada como alguém que tem esquizofrenia, um adulto com esquizofrenia, por exemplo, como uma das pessoas que eu estou acompanhando, com o diagnóstico de, aos 30 e poucos anos, teve o diagnóstico de esquizofrenia, que é um pai de um dos meus aprendentes. E que, ao ter diagnosticado isso na fase adulta e ter tido um acompanhamento adequado, tem tido uma vida bem eh, harmoniosa com a condição ainda de esquizofrenia. E, dentre essas pessoas, tem as crianças e os adolescentes. E os transtornos psiquiátricos, muitas vezes, ocorrem nessas fases, em crianças e adolescentes, como processos que são, de fato, assim, que tem multifatores envolvendo, como as questões genéticas, mas não só isso, e lembrarmos que são pessoas como nós. E como pessoas, todos são aprendentes. Então, independentemente de um transtorno psiquiátrico que a pessoa tenha, do nível mais leve ao nível mais elevado, todos têm condições de aprender. Aprender conteúdos, aprender novos comportamentos, aprender eh, como lidar com as suas emoções de forma melhor, ou seja, como degraus, que a pessoa vai sendo treinada e vai alcançando um novo degrau. A neuropsicologia, ela tem mostrado cada vez mais o seu poder, o seu valor, de forma que eu falo sempre aos meus alunos lá da nossa pós. Praticamente toda semana me pedem indicações de neuropsicólogos. E aí sempre, dentro dessa orientação, né, eles me pedem aqueles que atendem por plano, quem não atende, onde atende, se atende online, e as diversidades para todas as idades. E a busca maior tem sido para crianças. E tem sido um desafio indicar neuropsicólogos infantis, principalmente se a criança tem menos de 5 anos. Então, aqui, quem tem interesse em neuropsicologia e tiver afinidade com crianças menores de 5 anos, é um convite a entrar nesse caminho, né? Porque a demanda tem sido grande. Por quê? Porque eh, todos os estudos que envolvem a saúde mental, eles vão nos direcionar para compreender, nas diversas áreas, que quanto mais o diagnóstico é precoce, mais nós podemos já começar a intervir e a potencializar o desenvolvimento da criança com esse diagnóstico precoce. Não para rotular, mas para fazer com que ela se desenvolva de forma bem adequada, com as condições que ela tem no momento, né, no processo evolutivo, com acompanhamento multidisciplinar adequado a ela e que vai sendo modificado, né? Esse acompanhamento vai sendo modificado à medida que novos desafios vão acontecendo e ela vai também aprendendo novos comportamentos, vai tendo novos treinamentos, e aí algumas coisas vão sendo alteradas no sentido de ter alta, né, de alguns profissionais e ser inserida em outros treinamentos. E aí entram todos os casos aí. Por exemplo, essa semana eu ouvi uma fala de uma mãe dizendo: minha filha era suporte 1, virou suporte 2 por causa da escola. Então, a criança entrou na escola nova e, a partir daí, teve um novo resultado, porque o ambiente favoreceu a isso, né, por questões diversas. Isso é possível, é. E vem a neuroeducação. O que é neuroeducação? Existe a perspectiva da neuroeducação educacional, que aí seria a neuroaprendizagem. É voltar os estudos das diversas áreas neuro, como a neuropsicologia, para o contexto educacional, que aí, no caso, é treinar os professores e demais pessoas que acompanham a criança na escola
ou adolescente na escola, a saberem potencializar essas crianças, esses adolescentes, típicos ou atípicos, e no caso aqui o foco são os atípicos, com transtornos psiquiátricos, para que elas se desenvolvam tanto quanto os outros, não em comparação, mas em potencialidade, em possibilidade. E aí, essa abordagem da neuroaprendizagem, considerando que se eu tenho o estímulo correto, se eu dou o estímulo correto a uma pessoa, ela se desenvolve, independentemente da condição que ela tem. Agora, ela não se desenvolve em comparação ao outro, mas em comparação a si mesma. Naquilo que ela consegue hoje, aquilo que ela já consegue no mês que vem, e aí ela vai progredindo, construindo sua história de aprendente, de forma contínua. E a neuroeducação no sentido clínico, que é a neuroeducação que eu faço também. Eu faço as duas. No consultório, eu faço neuroeducação clínica, que é a neuroeducação interdisciplinar, como a outra também, mas que faz a reestruturação mental. E como é que é feito isso? De forma bem simples, falando de forma didática. Eu acesso a memória do cliente a partir de comandos mentais. Então, a pessoa, sendo atípica ou típica, pode participar desse processo, de forma que ela só precisa conseguir seguir comandos mentais. Então, existe o processo do atendimento na parte da neuroeducação em si, clínica. Depois da anamnese, vem o processo interventivo, com base em uma demanda específica. Então, vamos dizer que ela vem com a queixa de dificuldade de concentração na escola. Então, essa é a queixa que vai ser trabalhada, investigada. E aí, nós vamos fazer um trabalho de respiração, da concentração. A criança vai ser convidada, ou adolescente, né? Vai ser convidada a fechar os olhos e vai seguir os comandos que eu for dando. E mentalmente ela vai fazer os comandos. E ao fazer esses comandos, no processo da neuroeducação é assim, a neuroeducação com reprogramação, ela vai acessar a memória e ela vai contar o que ela vê. E ali eu verifico, na casa do neuroeducador, verifica o que está disfuncional e o que está impactando, no caso aí, no prejuízo da concentração, que foi a queixa. E aí vamos verificar, né, problemas de questões disfuncionais e vou fazer a reprogramação, que é a complementação dessas memórias disfuncionais, convidando a pessoa a ressignificar, a interpretar, a compreender o que ocorreu, inclusive todos os que estão envolvidos naquela memória. E ali, feito esse trabalho, em todo o processo, vai sendo feita a reestruturação dessas memórias, vão sendo feitas, né, as reestruturações dessas memórias. E não é uma memória só, são várias memórias. E aí vamos ver, por exemplo, que a causa da desconcentração tem a ver com vários aspectos que envolvem a família, que envolvem a escola, o ambiente, os colegas, questões específicas da pessoa, etc. São diversos fatores. E nunca as causas são as mesmas. Então, a pessoa que eu atendo que tem dificuldade em falar em público, não importa a idade, as causas são totalmente diferentes. Que podem estar relacionadas, por exemplo, a um abuso que sofreu quando na infância, dos casos que eu já acompanhei, a questões específicas de eh, humilhação, vergonha que passou em ambientes coletivos, questões de autoestima baixa, questões de falas negativas de familiares, sobretudo do pai e da mãe, que foram sendo registrados ali no decorrer, né, da vida da pessoa, não importa a idade, e aí trazendo a ela um resultado. E aí, quando a neuroeducação é feita, e a pessoa vai tendo essa reestruturação das memórias, ela vai tendo novos resultados. Então, é um processo que é pontual, a pessoa escolhe o que vai trabalhar. Quando é criança, adolescente, os pais geralmente vão dizer, e a criança e adolescente vão sendo convidados àquele tema, trabalhar aquilo. Eh, E aí ocorre o processo. São geralmente 3 sessões. Depois de 3 sessões, vemos se foi resolvido. Se não, há mais sessões, depende da demanda que surge. E no processo da neuroeducação surgem outras temáticas também que vão surgindo como novas demandas. E aí é uma variação específica de cada cliente. E compreendemos que o cérebro da criança é diferente do cérebro do adolescente, e o neuropsicólogo é convidado a compreender isso, a entender essa diferença
em diversos aspectos, compreender que existem prontidões para a aprendizagem, e dentre essas prontidões, existe a prontidão sensorial, a prontidão neural, a prontidão motora, a prontidão emocional, a cognitiva e a moral. Então, eu preciso estar pronta. Eu não posso exigir de uma criança questões que são de um adulto. Ela não está pronta para resolver essas questões de adulto. Porque a parte, por exemplo, o cérebro dela não está pronto ainda para, por exemplo, tomar decisões que exigem funções executivas bem aprofundadas, por exemplo. Então, eu vou exigir do outro aquilo que ele pode me dar. Não quer dizer que numa situação, por exemplo, uma questão emocional ou um problema social, né, socioemocional, a criança brigou com um colega, a resistência a fazer uma atividade, o que for, eu não posso ali convidar a criança a refletir. Posso fazer uma pergunta a ela e aí na pergunta eu estou exercitando ali, estou estimulando eh, o córtex pré-frontal, que nela não está ainda desenvolvido, não está ainda maduro, melhor dizendo. Os estudos vão dizer que o cérebro ele vai se desenvolvendo e o adulto com 24, 25 anos já tem esse cérebro todo maturado, ou seja, todo mielinizado. Não quer dizer que todos os neurônios estão mielinizados, mas a maior parte deles, porque sempre vão existir neurônios não mielinizados também. E há uma diferença de cada um. Então, o cérebro da criança é diferente do cérebro do adolescente, do cérebro do adulto, do cérebro do idoso. Por exemplo, a criança passa pelo processo da exuberância sináptica, pelo número de neurônios que ela tem. E aí, quando nós entramos na fase da adolescência, existe a poda neural, que é a perda de algumas redes neurais de alguns neurônios, no sentido de que, de agora, conseguimos, por exemplo, com o adolescente, um raciocínio mais lógico, mais coerente, por conta resultado dessa poda neural que ocorre naturalmente com todo ser humano. Na fase adulta, um cérebro mais potente, mais potencializado, mais maduro, mas que a partir dos 40, 45 anos vai começando a ter perdas, sobretudo se não há estimulação adequada. Vou olhando aqui o tempo. Eu coloquei só 5 slides, tá? Por conta desse tempo, eu cortei alguma parte. E aí, dentro da cognição e aprendizagem em transtornos psiquiátricos, integrando neuropsicologia e neuroeducação para crianças e adolescentes, é um convite para entender que a neuropsicologia, quando ela abraça outras áreas, com trabalho multidisciplinar, ela ganha muito mais poder. A importância da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e transdisciplinaridade na potencialização do ser humano, que é o diálogo entre as diversas áreas. Como trabalho preventivo, se nós damos, por exemplo, na escola, a estimulação adequada e orientamos os pais a fazerem isso em casa e fazemos isso no consultório, essa prevenção vai ocorrendo naturalmente. O ser humano como aprendiz contínuo, como eu já falei, compreender a criança como fonte de tudo, então as nossas memórias, os nossos traumas, os nossos maiores registros que nos impactam negativamente têm a ver com a fase da infância, sobretudo até os 7 anos. Dos 7 aos 14, aí vem outras memórias mais influenciadas pelo meio. Dos 14 aos 21, aquilo que ficou mais marcante na criança, fase da criança, na fase da adolescência primária lá anterior, vai aparecer. E na fase adulta, agora é o ser humano mesmo, enfim, com as suas escolhas. E sendo influenciado por tudo que ele registrou a vida inteira. Então, memória é aprendizagem. Memória pode ser reformulada, reestruturada, reorganizada, porque nós podemos desaprender, aprender e reaprender. E a neuroplasticidade é que pode, né, que favorece que nós possamos passar por isso, por essas transformações. O adulto é o fortalecimento do cérebro, né, da potencialização do ser humano enquanto eh, parte neural, e o idoso a colheita. Ele vai colher tudo aquilo que ele teve em desenvolvimento, e mesmo assim, se estimulado de forma adequada, pode ter uma fase idosa muito bem potencializada. E aí vem a urgência.
É preciso uma escola para pais, e algumas escolas já buscam fazer essa iniciativa, fazendo formação de pais, trazendo temas que eles vão verificando como lacunas na educação que os pais passam para os filhos, ou lacunas que os próprios pais têm por formações diversas e que estejam impactando de forma negativa nos resultados dos seus filhos, atípicos ou típicos. Ainda existe baixa adesão, então uma escola toda é convidada a uma determinada atividade, palestra ou vivência, o que for, e nem todos os pais aderem, ainda. Então, nesse processo, há necessidade de despertamento, desenvolvimento e expansão de consciências para que cada vez mais pais entendam que são pessoas em aprendizagem e que ser pai de alguém é também se colocar no processo de aprender cada vez mais o que é ser pai, aprendendo a cada fase nova da vida. Quando aprende a ser pai de criança, a criança se torna adolescente. Ele começa a aprender agora um novo processo educacional do seu filho. Diversas modalidades de família existem hoje, e isso precisa ser considerado. Então, famílias com duas mães, famílias com dois pais, famílias com pai e mãe, famílias só com a mãe, só com o pai, só com a avó e por aí vai. Eh, e a escola, né, e os profissionais que acompanham essas crianças, típicas ou atípicas, no seu processo de desenvolvimento, devem considerar isso na compreensão da formação dessas pessoas. Ser um profissional indica, mais do que nunca, preparação contínua e acompanhar o desenvolvimento de pessoas a compreender as fases da vida. E aí, assim, eu atendo crianças de tal idade. Pronto. Então, isso quer dizer que você escolheu se potencializar na compreensão do que é ser uma criança até tal idade. Você atende só adolescentes, dos 14 aos 21. Então, você se coloca à disposição para se preparar continuamente a entender melhor, cada vez mais, essa fase da vida. Um filho com transtorno psiquiátrico é algo que tem um processo de luto. A pessoa não escolheu, a pessoa não pensou que teria, né? E aí vem esse filho. E aí o convite é aprender a aceitar, aprender a aceitar, a compreender, e a ter coragem, né, de ser um bom pai, ser uma boa mãe para esse filho, com suas condições atuais e que podem ser potencializadas cada vez mais para que ele tenha uma vida melhor, um melhor desenvolvimento. E o papel do neuropsicólogo está vinculado a tudo isso. A neuropsicologia tem sido cada vez mais falada e valorizada, e quanto mais falarmos sobre ela, mais vai ser fácil essa adesão a todo o processo da avaliação neuropsicológica, quando necessária, e da potencialização das pessoas em termos de desenvolvimento cognitivo e executivo e cognitivo, ou conativo, como eu falei, né? Ao ser humano integral. A cognição tem relação com processos cognitivos. A cognição envolve processos mentais essenciais, como percepção, memória, atenção e resolução de problemas, que são fundamentais para a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual. A aprendizagem é um processo que requer várias bases. E aí, dentro disso, por conta do tempo, eu vou trazer dois casos para falar sobre o resultado da neuroeducação. Primeiro, Rafael. Rafael, ele veio com a condição, uma criança que eu conheci aos 5 anos. Os pais queriam que eu fizesse neuroeducação e ele não parava quieto. Eu dizia assim, ó, com 5 anos nem sempre consigo. Depende da criança, então vamos tentar. Aí fizemos uma sessão, mas não conseguia. Ele não parava um minuto quieto, não conseguia fixar em nada. E aí eu disse aos pais, ó, deixa ele crescer, né? E aí eu orientei a buscar outros profissionais de outras áreas, conforme a necessidade, demanda que ele tinha. E aí eu já estava trabalhando em outro local, ele veio com 12 anos e os pais não lembravam mais de mim. E quando ele veio para mim, quando eu bati os olhos nos pais, eu disse assim, eu conheço vocês. E aí ela lembrou, quando eu contei, disse que conhecia onde eu trabalhava, ela lembrou. Mas não imaginava, eu estava em outro bairro já, outro local, bem diferente, já tinha passado aí, né? 5 até os 12, 7 anos. E aos 12 anos, Rafael veio com baixa autoestima, uma adolescente, um pré-adolescente sem limites, com notas medianas na escola, prejuízos socioemocionais, dificuldade de se relacionar com pessoas da mesma idade, problemas familiares, sem respeitar os pais e outras coisas mais.
E aí nós começamos pelo processo da neuroeducação. Havia uma fala, assim, meio que um diagnóstico ainda não sem laudo de TDAH possível, e o medo de tomar medicamento, a reação dos pais com relação a isso. E eu orientei com relação a isso, né? Se de fato fosse TDAH e que se fosse necessário realmente o medicamento, não havia problema nenhum. Eu expliquei como funciona o cérebro de alguém que tem TDAH e por que, em alguns casos, ou muitos casos, depende da situação, é necessário o medicamento, por conta dessa questão dos neurotransmissores e outras coisas mais. E aí, Rafael fez a neuroeducação, foram, além de 3 sessões, foram mais de 3 sessões, foram cerca de 6 ou 7, que aí dura mais ou menos um mês e meio, se fizer uma vez por semana. E Rafael começou a apresentar novos resultados, né? Saiu de uma adolescente sem limites para com limites, sabendo ter a questão do controle inibitório, melhores relacionamentos na escola, melhor relacionamento com os pais, eh, por conta dessa reprogramação de memórias que ele tinha. E feito isso, concluída a parte que a família quis, né, que fosse trabalhada na neuroeducação, nós fomos fazer a psicopedagogia, avaliação psicopedagógica. E aí foi sim, no final da avaliação psicopedagógica, a confirmação do possível TDAH, com todas as questões de prejuízos, né, que foram levantados nas 10 sessões, no olhar da escola e com a família, anamnese, escalas, etc., a confirmação do TDAH. E aí eu encaminhei para neuropsicólogo e outros mais profissionais, cada um com a demanda que ele tinha específica. Porque eu coloco no relatório, né, na recomendação para a família, o profissional e por quê. Então, eu recomendo avaliação neuropsicológica. Aí tem lá por isso e isso. Aí por aí vai. E aí, passados mais ou menos 3 meses, eu fui à escola dele para acompanhar outra criança. E aí, para fazer entrevista com a escola. E aí ele me viu, me abraçou, né, de costas, assim, me abraçou, já tinha dobrado de tamanho, quase, praticamente, depois de 6 meses. E aí ele me falou, você já sabe? Eu fiz o quê? Eu tenho altas habilidades. Eu fiz o teste do QI, tirei tanto no teste do QI, eu não me lembro agora. E eu tenho altas habilidades. E a partir daí, depois de ter sido confirmado o TDAH e as altas habilidades, Rafael passou agora a ter notas, não mais medianas, mas notas altamente potencializadas, 8, 9, 10, alcançando os níveis que ele já poderia ter alcançado, mas que por diversas questões ainda não tinha. Então, Rafael sai de uma baixa autoestima para uma autoestima, né, bem elevada. A família se reorganiza, eh, e aí o resultado foi uma nova vida para Rafael. E um outro caso, que foi na época da quarentena, que foi o caso de uma menina de 8 anos, que era uma menina típica, nada demais na vida dela, mas que na quarentena ela teve que mudar de cidade porque os pais se separaram, estudar pelo computador com a escola, né? Porque não podia mais ir para a escola. Então, ele ficou isolada dos amigos, da família, via o pai de vez em quando. E ela começou a não mais querer abrir a câmera para assistir a aula, para não ser vista, e vivia com choro, um choro assim, que quando começava era intermitente. E a mãe veio buscar a neuroeducação. Então, com a neuroeducação, com 3 sessões, na primeira sessão, a mãe, no mesmo dia, né, já tira foto dessa menina, dessa criança, já assistindo a aula, e acompanhei essas 3 sessões. Nessas 3 sessões não havia nada de cognitivo, de prejuízo, assim, o que havia de fato eram questões emocionais, vinculadas a esse processo novo que ela estava vivendo. E aí, com a neuroeducação, o cognitivo dela eh, se potencializou, né, as funções conativas, executivas e cognitivas, todo esse processo se potencializou e ela não mais teve esse resultado que havia tido nesse processo. Então, desde a neuroeducação reprogramou tanto memórias da casa antiga, quanto memórias com os pais, juntos, né? Quanto compreender o processo da separação, compreender quem era ela, né, como ser humano, compreender as questões de como lidar com as emoções dela,
e outros aspectos que eu não posso, né, assim, para não detalhar muito. E ela começou a ter um novo resultado na escola, melhorou o resultado dela na parte, de aprendizagem como um todo, tá? Deixa eu ver aqui agora. Então, a cognição e aprendizagem em transtornos psiquiátricos, integrando neuropsicologia e neuroeducação para crianças e adolescentes, foi uma forma de eu trazer para vocês a neuroeducação nesse processo clínico e trazer a perspectiva de sempre abraçar, entender que não está só, né, como neuropsicólogo futuro ou atual, se você já é ou se você pensa ser, ou se você é de outra área, como psicopedagogo, etc., de entender que você não está só, que você vai estar, pode fazer parcerias altamente significativas e que aquilo que você não conseguiu atingir na sua área, em complementação com outras áreas, vai facilitar aqui o seu cliente, o seu aprendente, seu paciente, como queira dizer, né, tenha um resultado muito mais significativo em termos de aprendizagem, desenvolvimento e resultados na vida dele. Bom, aí foi o que nós tivemos de tempo. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Certo. Seria bom se tivéssemos a oportunidade de estar revendo. É porque é uma atividade gratuita, né? Então, com convidados que foram, doaram o seu tempo para nós. Então, geralmente, não fazemos essa divulgação depois, né? Por conta dessa questão. E também não temos o direito de imagem de vocês, dos nomes de vocês aqui, etc. Então, são questões assim que nós vemos. Mas os slides podemos passar sim, e a minha parte dos slides que eu não passei, mas que eu falei um pouco, eu posso passar na totalidade, certo? Embora a fala, né, vai complementar o slide. Tem o uso da psicanálise no processo da neuroeducação. Aí, no caso, teria que ser psicanalista. Um psicanalista que tem a formação da neuroeducação com neuroprogramação, que no caso eu fiz na Facom, em São Paulo, com um módulo que foi realizado em Salvador, que nesse módulo tinha 23 pessoas. 23 pessoas da Bahia, né? Alguns do interior dessas 23. E dessas 23 que eu saiba, 4 atendem clinicamente. Os outros aplicam neuroeducação na sala de aula, em outros ambientes, outras áreas em que atuam. Mas sim, um psicanalista pode utilizar a neuroeducação na sua intervenção. Aí ele vai explicar, né, no caso, ao cliente, a- eh, se pode utilizar, né, a neuroeducação, explica como funciona, e a pessoa é convidada a experimentar ali uma sessão com a neuroeducação e, se ela gostar, pode aplicar sim. Porque a neuroeducação, ela potencializa. Então, às vezes, assim, psicólogos me encaminham um paciente está com demanda que já foi acompanhada há algum tempo, mas que empacou ali, né, na linguagem popular, empacou ali, barrou naquele, tipo assim, está bloqueado. E com a neuroeducação, 3 sessões, ou um pouquinho mais, depende muito de cada caso. Eu já atendi uma pessoa durante 12 sessões, mas ela era uma idosa. Geralmente, pessoas mais novas têm demandas menores e resolvem coisas pontuais. Então, dificuldade de falar em público, resolveu, a pessoa segue a vida dela. Às vezes voltam com outra demanda. Então, por exemplo, atendi uma criança com 7 anos, ela mudou o resultado dela lá, e depois, aos 11 anos, os pais trouxeram novamente com outra demanda. Também foram 3 sessões para ele, que com criança é muito mais rápido, com adolescente também, com adulto, às vezes é um pouquinho mais, mas depende muito da demanda. É, então, dá para fazer, a neuroeducação com outras áreas também, viu? Então, eu me chamo Renaia Souza, sou a coordenadora dos nossos cursos de neuropsicologia, neuropsicopedagogia clínica, saúde mental e atenção psicossocial. Estamos abrindo um novo, que é saúde mental com abordagens integrativas em atenção, intervenção e reabilitação em saúde mental, na reabilitação psicossocial. E após a intervenção ABA aplicada ao TEA, com ênfase em acompanhamento terapêutico. Caso vocês queiram ter mais informações sobre esses cursos, ou sobre os eventos, ou sobre essa atividade de hoje, né, podem entrar em contato. Via Instagram, nós temos lá, @pós-neuro-olgamete, que aí nós podemos responder. O meu número de contato é 7199-194-8078. Também podem me acessar via WhatsApp, eu respondo, oriento vocês. E também no nosso Instagram tem lá o link de acesso à secretaria,
que vai ter os nossos consultores, né? Que vão poder responder também, orientar vocês até para me acessarem, caso vocês não tenham me encontrado, certo? E é isso. Então, muito obrigada pela atividade de hoje. Muito obrigada, professora Cleudia, professora Cleane. Vocês estão convidados ao próximo evento. Nós teremos o de Neuropsicopedagogia Clínica, que nós vamos divulgar na semana que vem. Na sexta-feira, temos o de saúde mental, com temáticas específicas, que se quiserem participar também. Eh, para solicitar o certificado, vocês podem acessar o Instagram. Agora eu não me lembro do e-mail de qual, então eu vou falar acessar o Instagram e pelo direct solicitar. Solicito o meu certificado. Aí eu vou lá e eu vou encaminhar o e-mail agora, que eu não estou lembrando aqui. Acho que é o cansaço, deu branco. E aí você solicita o certificado, e aí, aí eu vou encaminhar para a Bruna, né, que vai confeccionar o certificado, encaminhar para vocês junto com os slides, tá bem? E aí deve demorar cerca de uma semana. Pode solicitar agora, porque eu vou pegar, solicitar o certificado, perdão, os slides, formatar direitinho, colocar em PDF direitinho, nananã, e encaminhar para a Bruna e vocês vão receber, certo? Esses slides, o certificado de participação e vocês têm um convite para novos eventos. Todo mês vai ter um evento de neuropsicologia e desses outros cursos que eu mencionei, né? Para se atualizarem, encontrar outras pessoas, fazerem parcerias, acessarem conhecimentos que já estudaram, que estão aí adormecidos, né? Já também começarem a ter coragem para começar a atender como neuropsicólogos, não é? Eh, com o supervisor, e tendo melhor acompanhamento, certo? E aí, quem interessado na neuropsicopedagogia pode conversar comigo. Então, eu vou colocar aqui, ó, conta do tempo, eu tenho medo de desligar. Podem também pedir o certificado aqui, pelo meu WhatsApp. Esse é o meu WhatsApp, tá? Então, pelo menos 24 horas eu vou responder. Alguma brechinha que eu tiver na hora do almoço, intervalo, eu respondo, dou feedback, certo? E aí, se vocês tiverem também alguma parceria, quiserem fazer alguma parceria conosco, podem conversar comigo que eu encaminho para os setores específicos, certo? Então, é isso. Muito, muito obrigada. Boa noite, fiquem com Deus e até já. Com mais novidades para vocês.